Olá, pessoal, eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com vocês a respeito dos livros de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST 2022, mas também para o de 2023. Tá? É uma revisão, tá bom? Revisão de véspera, beleza? Sobre as obras de leitura obrigatória. Véspera da prova que está aí chegando, tá bom? Mas antes disso, produção, solta a vinheta. Pronto, vamos lá. Eu vou dividir essa revisão sobre as obras de leitura obrigatória para a FUVEST, eu vou dividir em 3 vídeos, tá? Então, nesse primeiro a gente fala de 3 obras, no próximo 3 e no último, obviamente, mais 3, e aí a gente tem as 9 obras de leitura obrigatória revisadas, tá? Aqui nós temos os nossos autores, né? Mia Couto, tá certo? Esse aqui é o Mia Couto, Fernando Pessoa, Bernardo Carvalho, Gregório de Matos, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Tá? Foram esses os autores escolhidos para esses nossos 2 vestibulares, 2022 e 2023, certo? Bom, vamos começar por onde? Vamos começar pelo Gregório de Matos Guerra, tá? Vamos começar pelo Gregório. O Gregório de Matos, ele é um autor difícil. Aliás, a edição que a FUVEST pediu para vocês lerem foi essa daqui, né? Que é a edição organizada pelo professor José Miguel Wisnik, tá? Mas assim, são poemas que estão em domínio público, então você encontra todos os poemas na internet, tá? E também, muitos deles eu tenho uma playlist, dá uma olhadinha na minha playlist do Gregório de Matos, lá eu tenho análise de diversos poemas do Gregório de Matos, tá? Análises breves, de 7 a 10 minutinhos, tá bom? Dá uma olhadinha lá, eu vou fazer algumas análises com vocês agora, mas se você quiser ver se você leu direitinho algum poema, dá uma olhadinha, ver se está lá na análise, tá bom? Ok? Para você poder ir com segurança para a prova, tá? Bom, o Gregório de Matos, ele escreveu poesia lírica, poesia satírica, poesia encomiástica, poesia reflexiva filosófica e poesia religiosa, tá? A poesia lírico-amorosa, ela é uma poesia em que a gente vai ter, por um lado, né, a visão platônica do amor e, por outro lado, a visão sensual do amor. Lembrar que o barroco é a arte dos opostos, o barroco é a arte dos conflitos, o barroco é a arte das contradições. Então, trabalhar essa ideia de que o amor alimenta a alma em um texto, e em outro, trabalhar a ideia de que o amor é alimento da carne, isso é muito viável no movimento barroco. Isso, quando o Gregório de Matos, não trabalha os 2 aspectos em um mesmo texto. Você pode ter, num soneto do Gregório de Matos, a visão platônica e a visão sensual, só que uma delas vai sempre predominar. Tá? Vai predominar ou a sensual ou a erótica. Você tem que ler com mais atenção e ver aquilo que chama mais atenção, vai ser a predominante. Tá? Na poesia lírico-amorosa, obviamente, o Gregório de Matos vai declarar o quê? Vai declarar o amor, vai falar sobre o amor, sobre o sofrimento do amor, sofrimento que o amor causa, né? A felicidade que o amor causa também. Vai elogiar a figura feminina. É claro que no viés platônico, a gente vai ter sempre essa elocução elevada em relação à figura feminina. É uma manifestação de um eu lírico apaixonado. Então, ele vai elogiar as belezas, os encantos dessa mulher, né? Vai respeitar as virtudes morais dela, né? E vai mostrar para a gente os efeitos da amada sobre ele. Né? Então, ele tem calor, tem frio, tem saudade, tem insônia, tem tristeza, melancolia, tem felicidade, dependendo do caso. É muito frequente o sofrimento, né? Principalmente por causa de o Gregório de Matos retratar aqui um amor que não se realiza, né? Ou então um amor que se realizou e terminou. Né? O amor que faz sofrer. Né? O amor que faz feliz é o mesmo que faz sofrer, certo? Bom, as 2 tendências, portanto, tanto a poesia amorosa como alimento da carne e a poesia amorosa como alimento do espírito, tá certo? O alimento da carne é a sensual, o alimento do espírito é a platônica. Perfeito? Tudo bem? Beleza? Bom, Gregório de Matos também escreveu poesia encomiástica. Essa é a que menos interessa, na verdade. A poesia encomiástica é aquela poesia de fazer elogio, né? Então, encômio é elogio. Então, essa poesia em que o Gregório de Matos ele acaba elogiando governadores, generais, autoridades, né, pelos bons serviços que eles prestaram, né? E é de locução elevada também, né? Porque é para puxar saco, então tem que ser de locução elevada. Então, assim, digamos, a poesia
moralmente adequada, né? E que ele retrata o que é louvável. Porque o Gregório de Matos ele faz assim: se é merecedor de elogio, ele elogia. Se é merecedor de crítica, ele critica também, tá? Então, a encomiástica acho que é a que a menos importa pra gente, é a menos significativa, mas pode aparecer na sua prova também, tá? Eu vou destacar essa daqui, bom? Que é uma poesia em que aqui eu tenho uma reprodução dessa poesia. Então, se você observar, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Ó. Se você observar aqui, as palavras elas estão todas incompletas. A gente colocou esses tracinhos aqui, né? Para você perceber que o que a gente faz nesse texto? A gente vai ligando as palavrinhas. Então, eu tenho uma palavra incompleta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e embaixo também elas são incompletas. E o que está no meio, entre os dois versos, serve para completar tanto a palavra de cima quanto a palavra de baixo. Então, é um labirinto de palavras. Né? Digamos assim, são as partes que acabam se unindo e geram um todo. É quase um caleidoscópio poético. É um soneto cheio de adjetivos, afável, aprazível, inflexível, incomparável, inimitável, incrível, tá? Então, assim, é cheio de adjetivos. Ele está fazendo uma homenagem ao desembargador Belchior da Cunha Brochado, nesse texto, né? E aqui ele coloca para a gente, olha, deixa eu só fazer uma observação, né? Ele coloca para a gente muitas perspectivas, muitos aspectos, aliás, né, de admiração, né, do Belchior da Cunha Brochado, né, ó, onde do Erebo só se tem memória para que garbo tanta energia, pois de toda esta é gentil glória, da mais remota seja a alegria. Tá? Então você vai juntando. Aqui deu umas falhadas no meu ligue-ligue aqui, mas é só para você entender que é para brincar, é realmente ligue-ligue. Tá certo? Então, aqui, ó, esses dois que eu li, ó, já que o garbo e a energia são uma glória gentil na terra, né, que sejam também glórias gentis no Erebo. Erebo é a terra remota, né, a ideia de trevas infernais onde nunca chega o dia, tá bom? Okay? Mas esse texto aqui ele está elogiando o desembargador Belchior da Cunha Brochado, tá? Vamos mudar aqui de tipo, né? Poesia lírico-sacra, perdão. Na poesia lírico-sacra, a gente já percebe o Gregório de Matos, né, lançando para a gente bem aquela perspectiva de Senhor meu Deus, sou pecador, pequei, e se pequei, perdoa-me, não sabia o que eu estava fazendo. Né? Eu sou um pecador e estou pedindo perdão, né, pelo que fiz. Aqui você tem a consciência do pecado, né, e o pedido de perdão. Ele, na verdade, o que o Gregório de Matos está fazendo muitas vezes nesse texto é administrando, né, o perdão dele, né, a consciência do pecado, né, e a administração justamente desse perdão. Tá? E ele coloca, né, que o homem nasceu para pecar e Deus nasceu para perdoar. Então, nós pecamos, o Senhor Deus perdoa. Ele quase negocia com Deus, né? Olha, a gente faz a nossa parte, eu faço a sua. Né? A gente peca bem aqui, o Senhor perdoa bem aí, faz favor. Tá legal? Ok? Bom, nós temos também no Gregório de Matos a poesia satírica, mas a poesia satírica eu vou deixar para analisar mais para finzinho, tá bom? E aí vamos pegar já alguns textos para a gente dar uma analisadinha neles, certo? A gente já viu que então tem pelo menos 3 gêneros aí, né? 3 estilos, perdão. A poesia lírico-amorosa, a poesia encomiástica e a poesia a poesia religiosa, tá? São as 3 que a gente já observou. Vamos ler comigo esse texto aqui. Carregado de mim ando no mundo e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ornadas ou ousadas, existem 2 versões, né? Do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo ou mar de enganos ser louco com os demais, que só sisudo. Né? Bom, reparem que é um soneto, né? Você já sabe o que é um soneto. Soneto é sempre essa estrutura aqui, em que a gente tem 2 estrofes com 4 versos, né? 2 estrofes com 4, então vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho 4 versos, aqui eu tenho mais 4 versos, aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 3, tá? Então, 2 quartetos, 2 tercetos, a gente chama de soneto.
Tudo bem? Repare que ele usa aqui um zeugma, né? Ó. Ser louco com os demais que só ser sisudo. Então é melhor você ser louco juntamente com todo mundo do que você ser sozinho, sisudo, né? Carrancudo, fechado. É uma poesia reflexiva filosófica do Gregório de Matos que ele retoma a ideia do desconcerto do mundo. Né? A ambição da riqueza é uma ilusão, porque esses bens, né, essa riqueza, são bens falsos. Né? E ele coloca justamente isso logo na primeira estrofe, né, ele coloca lá, carregado de mim ando no mundo e o meu grande peso embarga-me, impede-me. Né? Então ele está denunciando aí a dificuldade dele viver segundo os valores diferentes dos seguidos pela maioria. Então ele tem que seguir os valores que todo mundo segue. Né? Porque quem não acompanhar os valores que são exigidos pela maioria acaba encontrando fracasso. Né? E aí ele diz, então, o remédio será seguir o imundo, o erro. Né? É o caminho da trapaça, da pilantragem, né? O caminho do ser mais esperto, né? De levar vantagem em tudo, certo? Caminho onde os mais vejo as pisadas, quer dizer, a maioria das pessoas vão por esse caminho do imundo, né? Que as bestas andam juntas, mais ornadas. Olha só, o caminho do sucesso, ele é sórdido e ele é desumano, né? Tanto que até a ideia das bestas aqui te dá fortalece essa perspectiva de que é desumano, né? Porque para você vencer na vida, você precisa enriquecer, você precisa esquecer, aliás, os escrúpulos, né? Para você enriquecer, você precisa esquecer os escrúpulos. Você precisa agir de maneira moralmente condenável. Não é? Quer dizer, e essa prática animaliza o ser humano e acaba nivelando o ser humano às bestas, como ele cita aí nessa segunda estrofe. Mas assim, seguir o imundo é o que a maioria louva, é o que a maioria prefere. Então, a maioria prefere essa imbecilidade e ser rico, né, do que ser solitário junto com os sábios. Né, essa perspectiva que a gente tem aqui nesse texto. Tudo bem? Ok? Ó, vamos pegar mais um. Vou pegar mais um aqui. Ditoso tu, que na palhoça agreste viveste, moço e velho respiraste. Berço foi em que, moço, te criaste. Essa será que para o morto ergueste. Ai do que ignoravas, aprendeste. Ai do que aprendeste, me ensinaste. Que os desprezos do mundo que alcançaste, armas são com que a vida defendeste. Ditoso tu, que longe dos enganos, a que a corte tributa rendimentos, tua vida dilatas e deleitas. Nos palácios reais se encurtam anos, porém, tu, sincopando os aposentos, mais te dilatas quanto mais te estreitas. Ó, vou colocar um acento aqui, que tá faltando na digitação. Né? Agora tem um acento. Certo? Bom, repare aqui. O que ele coloca nesse texto, ó, se você observar aqui o que chama o texto, né, o que seria basicamente o título do texto, tentando a viver na soledade se lhe representam as glórias de quem não viu nem tratou a corte. Então são os atrativos da cidade. Só que a cidade, esses atrativos da cidade, eles acabam abreviando a vida. Né? Então, de uma certa forma, nesse texto, ele está elogiando o quê? A vida simples no campo. Né? Ó, ditoso tu que na palhoça agreste viveste, moço e velho respiraste. Então, se você vive na palhoça, no meio do campo, você viveu moço, você vai envelhecer lá, você vai ter uma vida longa. Berço foi em que moço te criaste, essa será que para morto ergueste. Então é o túmulo vazio erguido, né, em memória de um defunto que já não está mais lá. E aí ele coloca assim, ai do que ignoravas, aprendeste, ai do que aprendeste, me ensinaste. Repara que ele está usando aqui uma figura em que a gente, ligando os elementos, a gente acaba tendo uma proposta de complementação, né? E repare que ele emenda, né? Aprendeste do que aprendeste, ensinaste o quê? Que os desprezos do mundo, tá bom? Então, os desprezos do mundo que alcançaste. Quer dizer, afortunado quem desprezou os valores mundanos em defesa da própria vida, né? Porque se você se deixa levar pelos valores mundanos, você acaba sendo castigado por esses mesmos valores, né? Tanto que ele coloca lá na terceira estrofe, ditoso tu que longe dos enganos, a que a corte tributa rendimentos. Então, a corte é a cidade. Tá? Então, a corte, né, ela tributa rendimentos, tudo bem? E esses rendimentos levam você ao quê? Ao engano. Tá? Só que você viveu onde? Longe. Então, feliz de você que viveu longe da corte. Tá certo? Viveu longe da cidade. Né? Então, de novo, a ideia, elogio
ao campo, né? Tua vida dilatas e deleitas. Deleitas é aproveitar, né? Nos palácios reais se encurtam anos, tá vendo? A vida na corte encurta a vida. A vida na corte encurta a vida, mas você entendeu. Né? Porém, tu, suprimindo os aposentos, mais te dilatas, quanto mais te estreitas. Quanto mais você põe limite à sua vida, mais longa é a tua vida. Então, é uma defesa da vida no campo. Até lembra o propósito Árcade, né? E os Árcades aqui defendem essa ideia de que a vida no campo realmente é melhor. Tá bom? Vou pegar mais um aqui. Ó tudo meu fiel, perdão, ó tudo meu amor fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida, pois se há força do ardor perdes a vida, a violência do fogo me há prostrado. Tu, diamante, o teu fim has encontrado, essa flama girando apetecida, eu girando, uma penha endurecida, no fogo que exalou o morro abrasado. Ambos de firmes anelando chamas, tu a vida deixas, eu a morte imploro. Nas constâncias iguais, iguais nas flamas. Mas, ai, que a diferença entre nós choro, pois, acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. E daqui o tema é o amor, a ausência do amor, a saudade do amor, quer dizer, um amor insatisfeito, né? A partir da borboleta, né? Tanto que, ó, solitário em seu mesmo quarto, à vista da luz do candeeiro, o candeeiro é uma luminária, né? A vela. Porfia, o poeta pensamentear, exemplos de seu amor na borboleta. Pensamentear, repara que aí você tem um neologismo, né? Então ele está lá, né? Pensando no amor dele e pensando na borboleta. A borboleta é símbolo do amor, né? Só que ela vai ser atraída, abrasada pela chama, né? Ela é abrasada pela chama. Há todo um processo de dor, de predisposição ao sofrimento amoroso nesse texto, porque ele sofre, mas mesmo sabendo que sofre, ele busca, né, o amor. Só que a harmonia amorosa acaba sendo adiada. E justamente essa atração que ele sente por amar é a causa da perdição dele. Como é a causa da mariposa também, né? A mariposa se sente atraída pelo fogo, né? O amado se sente atraído por alguém, né? A mariposa, essa atração vai ser fatal, né, para ela, e para o amante vai ser não vai ser correspondido, né, não vai ser realizada essa satisfação amorosa. Quer dizer, a mariposa ela morre, né, porque ela fica girando em torno da luz que o atrai. Já caiu no vestibular uma questão uma vez que eles brincaram com aquela música do Adoniran Barbosa, né, as mariposas quando chega o frio fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Né? Então, já fizeram um paralelo entre esses dois textos, e aqui essa mesma ideia, que a mariposa ela morre porque ela fica girando em torno da luz, que a atrai, né? E o eu lírico morre porque ele gira em torno de um rochedo que o destrói, né? Esse rochedo é o amor propriamente, né? Então ele morre abrasado ali pelo amor. Mas ela morre porque ela chega à chama e ele morre sem chegar ao amor, tá certo? Então esse é um jogo de oposições que a gente tem, tá bom? Esse é um texto famosíssimo do Gregório de Matos, né? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, quem um peito a brasa escondido, tu, quem um rosto corre desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo como passas brandamente, se és neve como queimas com porfia, mas ai que andou o amor em ti prudente. Pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. De novo, essa ideia do amor associado à chama, né? É o calor do amor. Você repara que nesse texto a gente tem muito jogo de oposição, né? A dualidade aqui, né? O sensualismo e o refreamento, né? Repare que ele coloca o incêndio, o fogo, a chama, né, que remetem à paixão ardente. Ao mesmo tempo, ele coloca o mar, o rio, a neve, que está associada, né, está metaforizando as lágrimas e o sofrimento desse amor. Quer dizer, é um eu lírico que chora, né, pela ausência da amada, né? Mas ao mesmo tempo ele se sente aquecido porque ele ama essa mulher, né? Então, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado. Então, note que eu tenho ardor, né, aqui, e eu tenho pranto, né? Então, repare que a gente tem aí o afeto, né, o amor quente abrasando, e as lágrimas, tá? As lágrimas derramadas pela ausência de alguém que ele quer bem, né? Que ele tem um carinho. E isso lhe causa inquietude, né? Então, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado. Repare como ele está sendo hiperbólico aqui. Né? Incêndio em mares de água, quer dizer, as lágrimas são mares, né? Chorou rios de lágrimas. Né? Então, aqui você tem a hipérbole, né? A hipérbole é a figura de linguagem que se caracteriza
pelo exagero, tá? Então, você tem aqui, ó, nesses mares de água, aqui você tem esse processo hiperbólico aqui, certo? Rio de neve em fogo convertido. E aqui você tem uma figura que a gente chama de quiasmo. Eu vou ligar os elementos que são lógicos, tá? Vamos ligar o que é lógico? Olha, deixa eu mudar de cor aqui para a gente fazer essa... Vou de marcar texto, tá? Pra gente marcar. Aqui, incêndio é fogo, certo? Ó, fogo com fogo. Tudo bem? Vou mudar de cor de novo, vou pegar o roxinho. Aí eu tenho aqui água, mares de água. E aqui, rio de neve. Água com água. Tudo bem? Se a gente ligar os elementos lógicos, eu vou ligar fogo com fogo, água com água. Tá vendo que eu tenho um X aqui? Esse X a gente chama de quiasmo ou quiasma. É a mesma coisa. Tá? Quando eu faço esse cruzamento aí entre os versos, é um quiasmo, tá certo? Bom, tu quem um peito abrasa escondido, tu quem um rosto corre desatado de novo, tá vendo como ele tá jogando com a natureza contraditória do amor? Ele abrasa, mas ele faz chorar. De novo, a mesma ideia. Quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Cristais aprisionado onde? No peito do eu lírico, dentro do coração desse eu lírico. E aí vem o questionamento, né? Se és fogo como passas brandamente, quer dizer, como é que esse amor pode passar com tranquilidade se ele queima? Tá? Se és neve como queimas com porfia, né? O calor intenso aqui da neve também, né? Então, se é neve, não deveria queimar. Se é fogo, não deveria passar brandamente. Repare que você tem aqui um jogo de contradições, tá certo? Tem um jogo de contradições aqui bem evidente, tá? E assim, né? É bem essa proposta, né? A amada é praticamente essa chama fria e ele é essa neve ardente, né? Porque ela parece que não dá a mínima bola para ele. Pois para temperar... só um detalhe. Esse amor aqui tá de letra maiúscula, tá? É o amor de Deus, uma associação de um amor tirânico, tá bom? E ele coloca assim, pois, para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Aqui, de novo, eu tenho um quiasmo, ó. Neve fria, chama com ardente, tá? Então, aqui eu também tenho um quiasmo ou quiasma, tá certo? Quer dizer, o amor não é correspondido, né? A mulher não corresponde a esse amor. E você tem aqui justamente o grande mistério, né, da transformação do amor. O amor que é fogo, ele se transforma, o sentimento amoroso, né, que é um fogo, ele acaba se transformando em lágrimas, que são os cristais. Então aqui é bem o sofrimento amoroso e a natureza contraditória, justamente, do amor. Tudo bem? Perfeito? Muito bem. Vamos para a próxima agora. Vamos pegar um texto aqui. Essa aqui é uma encomiástica, né? Aqui eu te mostrei aquela que é para a gente brincar de ligue-ligue com as letrinhas, com as palavras, né? Que é o que eu falei, eu chamei de um labirinto ali. Aqui não, aqui é um... Ele faz ao bom governador Antônio Luís, né? O Apolo de ouro, filho coroado, Marte em um Adonis desmentido, Fênix entre aromas renascido, cisne em doces cláusulas banhado. Então você repara, né? Que ele está aqui, né, se dirigindo ao governador Antônio Luís, que era o marquês de Minas, né, Antônio Luís de Souza Teles Medeiros, que governou de 1684 até 1687. Ele era um homem muito afável. Né? Ele cita Apolo aqui numa associação com a música, né, a música, a poesia, o Apolo inspirador dos poetas. Né? Depois ele fala de Adonis, né? Adonis remete à beleza masculina. Na estrofe de baixo, né? O abril de 1000 galas matizada, o maio de 1000 cores guarnecido, o parnaso de plectos, de inspirações, aplaudido, e o sol de ambos os mundos venerados. Então ele realmente é idolatrado. O prodígio maior que tudo o clama, o assunto melhor da fama digno, do tronco mais ilustre, a melhor rama. Então ele é do tronco ilustre, ele é uma das melhores ramas. Então é um poema de enaltecimento do governador, porque ele realmente merece. O herói celestial quase divino, o maior que o seu nome e a sua fama, e é esse que estás vendo, ó peregrino, né? Então, olha como ele é idolatra, né? Um herói celestial, né? Ele é quase divino, ele é o maior, ele é maior que o seu nome, ele é maior a sua fama, né? Prossegue, pois, agora o teu destino, e a qualquer de que fores perguntado, dirás que o bom governador é já chegado, tá? Agora, repare uma coisa aqui, soneto caudático, tá? Esse é um problema. O que é um soneto caudático? Você viu que tem um terceto a mais?
Tá aqui, ó, um terceto a mais, ó. O caudático tem um terceto a mais, ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Até aqui seria um soneto comum. Como ele joga mais 3, esse é o soneto caudático. Tá bom? Ok? Perfeito? Tá legal? Bom, então esse aqui é de homenagem também. Não é muito importante, mas como é um soneto caudático, eu quis te mostrar. Tá? Agora, a poesia que mais deu fama ao Gregório de Matos realmente foi a poesia satírica. Né? Na poesia satírica, ele critica todo mundo, né? Todo mundo que merece a crítica. Então, ele vai criticar os vícios morais das pessoas, né? Ele vai criticar, vai atacar os desvios de conduta. São poesias muito frequentemente de elocução baixa, que muitas vezes geram ambiguidades, né, duplos sentidos. Né? É uma poesia que gera um riso bastante agressivo. E nisso, a gente tem essa poesia satírica sendo, na verdade, empregada como uma ferramenta de correção moral. Né? Porque quem ouve essa poesia acaba pensando assim, puxa, eu faço isso errado, melhor eu me corrigir. Né? Então, assim, muitas vezes eu tenho nessa poesia satírica a ideia de uma lei da equivalência, né? Porque quanto pior o vício, pior é a linguagem, então quanto pior é o erro, pior vai ser a linguagem empregada pelo Gregório de Matos nessa sátira que é realmente agressiva. Muito frequentemente ele vai defender a lógica do Império Português, né, os preceitos religiosos portugueses, né, os elementos sociais portugueses, os preconceitos raciais, as tendências sexuais. Ele vai muito na linha de mostrar esse Império Português como ele se movimenta no Brasil aqui do século XVII. Vai falar também de portugueses que são irresponsáveis, de brasileiros também. Então, ele vai tematizar muito o furto, né? São ladrões, os políticos são ladrões também. Né? O desvio do ouro, ele fala sobre o desvio do ouro. Cuidado que dá para vincular isso com o Romanceiro da Inconfidência. Tá bom? Dá para vincular, historicamente dá para vincular. Né? Porque o Gregório de Matos ele coloca que o desvio do ouro causa o empobrecimento das pessoas. Né? As pessoas tentando ascender socialmente e economicamente a qualquer custo. Outra crítica que ele faz é com relação aos preços muito elevados dos produtos nos mercados. E ele faz muita aproximação entre os escravos e os mulatos. Né? E aí o Gregório de Matos vai nessa linha realmente mais preconceituosa. Tá? Bom, vamos lembrar que a gente tem que pegar, por exemplo, eu não gosto mais do Gregório de Matos porque ele era preconceituoso. Vamos lembrar que, na época, era o pensamento mais comum. Eu falei normal. Eu não acho preconceito um pensamento normal. Se você é uma pessoa preconceituosa, meu amor, vai procurar um psicólogo, porque isso não é normal. Tá? Mas eu falei que é comum. Tá? Porque é comum. Na época do Gregório de Matos, era comum um pensamento muito, muito preconceituoso. Se hoje ele ainda é, vocês imaginem no século XVII. Né? Então, ele mostra pra gente um registro, um retrato de uma sociedade do passado, que, em alguns aspectos, mudou hoje em dia, em outros aspectos continua a mesma coisa. Tá? Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Né? Então, a nação inteira, ela está doente. Tá? Ele vai colocar aqui pra gente, ó, o que falta nessa cidade? Verdade. O que mais pessoa desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Repare um recurso que o Gregório de Matos usa bastante, que a gente chama de disseminação e recolha. Ó, aqui ele coloca verdade, aqui ele coloca honra, aqui ele coloca vergonha. Ele espalhou essas 3 palavrinhas aqui. Repare que ele recolhe essas 3 palavrinhas no último verso. Tá vendo aqui, ó? Que ele recolheu. Tá? Então ele disseminou, espalhou, depois ele recolheu. Tudo bem? Esse texto é um texto ele é bem longo, né? Não vou ler todo o texto com vocês, não. Só vou te mostrar essa ideia da disseminação e recolha, mas é um texto em que ele critica o comércio, ele critica a polícia, ele critica a justiça, ele critica a igreja, a administração pública, de monte ele critica. Né? Quer dizer, é toda uma organização social decomposta. Né? E ele parte do geral para o particular. Tá? Então, falando de muitos, ele está falando de alguns em especial. Né? Ele parte muitas vezes do abstrato para o concreto. Tá certo? Quer dizer, ele fala de muitos indivíduos desqualificados porque ele quer atingir alguns indivíduos desqualificados. Né? Então, olha aqui de novo a disseminação e recolha. Ó. Negócio, tá vendo? Ambição, usura. Usura é agiotagem, tá? E aqui embaixo ele recolhe, ó. Negócio, ambição e usura. Tá? Isso a gente chama de disseminação e recolha. Tá? E ele vai nessa linha
o poema todo, ó, de novo aqui, ó, tá vendo? Ó. E que justiça resguarda? Bastarda, é graça distribuída, vendida, que tem que a todos assusta injusta. Quer dizer, a justiça é injusta. Vai nos Deus que custa, que é o reino da de graça, que anda a justiça na praça. Como é que é a justiça? Bastarda, vendida e injusta. Esses são textos de uma plena atualidade do Gregório de Matos. Perfeito? Tá bom? Beleza? Então, esse é um texto satírico, aí de novo a mesma ideia, ó. Mais uma vez, ó, não pode, não quer, não vence, tá aqui, ó, não pode, não quer, não vence. Como é que eu chamo isso? Disseminação e recolho. Eu espalho, depois eu recolho. Tá? Aqui também mais uma poesia satírica, né? A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Quer dizer, não consegue governar a sua própria casa. Como é que vai governar um país? Né? Em cada porta um bem frequente olheiro, quer dizer, um olheiro é um fofoqueiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Né? Então, as pessoas estão sempre falando da vida dos outros e, na verdade, querem pegar algum deslize para denunciar esse deslize e depois tirar algum tipo de vantagem. Né? Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Picardia, maldade, a malandragem, mas aquela malandragem maldosa. Tá? Estupendas usuras nos mercados, que é a agiotagem, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Ó, quem não furta, isso aqui é importantíssimo. Quem não furta é pobre. Tá? Então, se você é rico, você é ladrão. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criticando o quê? A desonestidade. Ele está criticando a incompetência. Ele está criticando a promiscuidade. Né? O mundo corroído, de novo é o desconcerto do mundo, né? O mundo corroído pela inversão de valores. Porque o honesto é pobre. Né? Os ladrões, os desonestos são ricos. O ocioso é o cara que triunfa. Aquele que trabalha não vai à frente. Tá certo? Quer dizer, o incompetente manda. Né? O que é competente é mandado. Né? O mulato consegue ascender, mas por meio do desavergonhamento, né? Quer dizer, pela pilantragem. Né? Então, veja, o passado, né, até podia ter sido muito bom, muito positivo, mas o presente dele é contraditório e é injusto. É extremamente injusto. É um texto de uma tendência, evidentemente, conservadora, né, a gente percebe isso. Nesse período, o Gregório de Matos está criticando os mulatos que estão em ascensão, porque eles acabam se subjugando a esperteza, né, dos nobres. Então, eles acham que, por meio da trapaça, eles vão conseguir, né, alguma coisa. Porque ele fala em picardia ali, né? Ele fala em malandragem, mas aquela malandragem maldosa. Quer dizer, são essas as bases que sustentam a sociedade baiana da época do Gregório de Matos, né? Corroídas, né, pela ganância, pela leviandade, corroídas pela hipocrisia, pelo furto, né? Quer dizer, é um poder político, social e econômico totalmente hipócrita. Né? Então, é uma degradação moral da Bahia, tá? Que a gente tem aqui. Perfeito? Bom, mais um sobre a Bahia. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre. Então, a Bahia, ela é madrasta para quem nasce nela, mas para quem vem de fora, ela é mãe. Ela trata muito bem quem vem de fora, mas para quem nasce nela, ela é muito, muito ruim. Né? Dizei-me por vida vossa em que fundais o ditame de exaltar os que aqui vêm e abater os que ali nascem. Quer dizer, é a pátria que não se preocupa com o seu filho, mas se preocupa com o que vem de fora. Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos os gabem, isso os paisanos fariam com conhecidas vantagens. E suposto que os louvores e em boca própria não valem, se tem força esta sentença, maior força terá a verdade. Não sei porquê, mas saiu aqui, ó, os aqui, né? E aqui também são os louvores. Tá? Aquela coisa de copia e cola do PDF, aí sempre sai algum erro de digitação. E assim, ele está falando sobre o quê? Da Bahia, e, claro, Bahia é administrada pelos portugueses, então a administração portuguesa que faz do Brasil um grande celeiro, né, na ideia de mentalidade mercantilista que eles realmente tinham, e qual é a função do Brasil? É complementar as necessidades portuguesas, né, do reino português. Então, por isso, o Brasil não toma conta dos brasileiros, o Brasil só está preocupado com os portugueses, com os estrangeiros. Né? Essa daqui ele vai falar sobre a fome, né, na colônia, a fome no Brasil. Né? Então, a gente tem um país tão abundante em comida,
mas a gente passa fome. E aqui vai falar de uma abundância de comida justamente antes da abstinência da quaresma, antes do jejum da quaresma. Né? Depois vem o carnaval, é a festa da carne, no sentido de você comer muito. Aí na quarta-feira de cinzas, você assume os seus pecados, aí você começa todo o jejum para purgar os delitos e os pecados que você cometeu anteriormente. Tá certo? Então vamos lá, filhós. Filhós é uma comida que se faz muito em Portugal, minha mãe faz aqui bastante. É uma massa que você faz com farinha, depois você frita e você salpica canela e açúcar e você come. É muito saborosa, né? Para tomar um café, um chá, é uma delícia. Né? Então, filhós, fatias, sonhos, mal assadas, galinhas, porco, vaca e mais carneiros, perus em poder do pasteleiro, esguichar, deitar pulhas laranjadas. Né? Então, assim, deitar pulhas é pregar peças, né? Bem a ideia do carnaval. Repare que aqui, ó, ele está falando sobre o carnaval. O que é o intrudo? Em Portugal ainda é intrudo até hoje. Fala-se intrudo em Portugal. Não é o carnaval. Tá? Então está falando das festas, está falando da comida e das brincadeiras do carnaval. Enfarinhar o homem quer sair, né? Por rabos, dar risadas, ó, tá vendo? São as festas, as brincadeiras do carnaval, né? Por rabos, dar risadas, gastar para comer muito dinheiro, não ter mãos a medir o taverneiro com restas de cebolas a dar pancadas, né? Então, é o momento em que você se esquece da sua pobreza. O carnaval faz você esquecer dos problemas, né? Das janelas com tanhos são assentos de tábua, né? Dar nas gentes, a buzina tanger, quebrar panelas, querer em um só dia comer tudo. Quer dizer, no carnaval precisa comer tudo, né? Porque depois a fome volta, tá certo? Despejar pratos e limpar tigelas, estas as festas são do Santo Intrudo. Aqui está sendo, né, irônico, né? Porque ele não é santo, não é uma festa santa, é uma festa pagã, né? O carnaval, tá? Quer dizer, você então come no carnaval, depois volta a fome no país. É o seguinte, carnaval todo mundo esquece todos os problemas, certo? Esquece que tem pandemia, tá? Esquece que não tem dinheiro, esquece que tem conta para pagar, esquecem as doenças, que estão ali na festa do carnaval. Acabou o carnaval, toda a realidade volta. Então o carnaval é uma festa é um período muito bom para algumas manipulações governamentais serem colocadas em prática, porque enquanto o povo está saltitando, pulando, alegre, não presta atenção nas trapaças que são feitas no alto poder do nosso país, até hoje. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem uma poesia sacra, né? A poesia sacra do Gregório de Matos como eu já falei, a consciência, né? Aliás, aqui não é poesia sacra ainda. Mas é na poesia sacra, né, que a gente já vai falar. Até que tem, sim, tem o aspecto sacro aqui. No finalzinho tem. Mas aqui é mais uma reflexão filosófica no sentido de que a vida passa. Né? Já a gente fala da poesia sacra. Deixa eu ler esse texto. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Né? Existem 3 versões desse texto, do próprio Gregório de Matos. Tá? Eu peguei uma versão, essa é a mais famosa, mas existem 3 versões. Tá? Então, repare, a gente tem a discreta e formosíssima Maria, então a descrição, as maneiras contidas e elegantes aqui da amada, tá bom? Que é magnífica, ela tem as faces rosadas, né? A cor do rosto aqui é rosinha, ela tem os olhos brilhantes, né? Ela tem a boca fresca, tá? Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Adonis já falei para vocês, né, o símbolo da beleza juvenil, né? Então o Adonis, o vento ali, ele vem desmanchando a trança dela, né, o cabelo dela, tá? Vem passear-te pela fria, a fria que é o entardecer, tá? Porque é o período da tarde já. Também já é o entardecer. Goza da flor da mocidade, que o tempo trata. O que tá aí? Trata ou trata? Trata. Que o tempo trata toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ou não aguardes que a maduridade converta essa flor, essa beleza em terra cinza, pó, sombra, nada. Por que eu falei trata? Porque existe uma outra versão que é trota, tá? Ok? Pra gente não faz a mínima diferença. Porque o que ele está dizendo nessa estrofe aqui? Está dizendo o seguinte, que o tempo passa muito depressa. Então aproveite a mocidade antes que o tempo estrague a sua mocidade.
Então, o que você tem aqui? Né? Você tem um dos temas latinos, né, que é o tema do carpe diem. Tá? Quando ele fala que o tempo trata toda ligeireza, tem um outro tema latino aqui, que é o tempus fugit. Porque normalmente é assim, a partir do momento que a gente percebe que o tempo passa rápido demais, a gente começa a aproveitar mais o tempo. E olha como ele termina com uma gradação ascendente aqui, ó. Ó, não aguardes que a maduridade converta essa flor, essa beleza em terra, cinza, pó, sombra, nada. Então não fica esperando ser cada vez mais, menos. Também, você vai ser terra, mas depois você vai ser menos, você vai ser cinza, depois você vai ser menos, você vai ser pó, depois você vai ser sombra, depois vai ser nada. Tá? Então é uma gradação, ela vai intensificando o menos que você será. Tudo bem? Ok? Então aproveite o momento presente, tá? E o Carpe Diem. Ah, mas no Carpe Diem não é no arcadismo? Então, tem uma playlist minha aí que eu coloquei os movimentos literários. E lá nessa aula eu falei para vocês que esses temas latinos eles saem lá de trás da Antiguidade Clássica. É claro que no arcadismo eles aparecem muito, mas pode aparecer também no barroco. Tá? Esse aqui é mais um texto famoso do Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol porque nascia, se é tão formosa a luz porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na lua falta a firmeza, na formosura não se tem constância, e na alegria sinta a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, firmeza somente na inconstância. Olha, esse aqui é o versinho mais importante. A única coisa firme que a gente tem é que as coisas não são para sempre. A única certeza que a gente tem é que a vida não é para sempre. Então, a vida passa como o sol nasce e morre. Como depois da luz vem a escuridão. Então, é a fugacidade da vida, a fugacidade do tempo. Quer dizer, é a transitoriedade da nossa existência. Nós não somos eternos. Né? As coisas são efêmeras, elas não são para sempre. Tá? E aí ele lança para a gente as incertezas, né? Essas incertezas da vida, né? Esses questionamentos. Se o sol morre, por que ele nasce? Se ele nasce, por que ele morre? Né? Então, são as perplexidades diante da transitoriedade das coisas. Quer dizer, é uma contemplação aqui meio sombria, né? Sombria da existência. Tá bom? Porque a gente faz tanta coisa, para quê? Para nada. Né? Tá bom? E aí a gente tem a poesia religiosa aqui, sim, ó, ofendi-vos, meu Deus, é verdade, Senhor, que delinquido, delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Então, olha, repare, ele diz aqui, né, ele confessa, né, aliás, é uma confissão, a confissão é um sacramento da igreja, né, então ele é um réu confesso, diante de um juiz supremo, né, que é Deus, e aí está declarando ali, né, a culpa dele, está reconhecendo, né, a maldade dele, né? Ele fala, ó, ofendido vos tem minha maldade, né? Então eu sou realmente malvado, né? Eu sou. E repare que ele brinca aqui, né, com uma anadiplose, ele termina como ele começa aqui, ó, ele termina e começa com a mesma palavra, ó. Ele termina e começa com a mesma palavra, tá vendo? Ó? Vaidade, vaidade, assim vai. Ele vai unindo os versos, né, por meio da figura da anadiplose. Então, assim, ele confessa, né, que ele é realmente um pecador. E aí vai fazer uma promessa, né? Ó. Maldade que encaminha a vaidade, né? Então ele é também vaidoso, então ele está se humilhando, né? Maldade que encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido, vencido quero ver-me arrependido, arrependido a tanta enormidade. Então é um arrependimento sincero, sim. Né? Ele examina a sua consciência, ele reconhece que ele é vítima da vaidade, a vaidade é a raiz dos erros dele, ele está reconhecendo todos os seus delitos. Né? E aí ele diz, arrependido estou de coração, e está mesmo. Né? Vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Então aqui é um ato de contrição, né? É uma prece implorando pela salvação. Né? Luz que, claro, me mostra a salvação, é a luz de Deus, né? A salvação pretendo, quer dizer, eu desejo a salvação. Em tais abraços, né? Misericórdia, amor, Jesus. Então, nos braços de Jesus, lembrar que ele diz isso no outro soneto, né? Que Jesus nunca fechou os braços para nós, mesmo na hora da morte, Jesus estava de braços abertos, né? E aí o desespero dele, né? Jesus, essa apóstola é desesperadora, né? Ele está buscando o amor realmente de Jesus. Então, é um homem que já pecou, então isso é irremediável, ele já fez os erros, ele vai encontrar, né, a perdição eterna, e a única coisa que pode salvá-lo é Deus. Né? O poder, o perdão divino é que pode salvá-lo. Tá bom?
Então é aquela coisa, né? A eterna dialética, né? A queda e a remissão do homem. Aqui buscando a Cristo, né? A voz correndo voa braços sagrados, de novo essa ideia, de novo, olha o tom evocativo que a gente tem, né? É a louvação. Aqui ele vai louvar as partes de Cristo, né? Ele vai falar dos pés, dos braços, dos olhos, do dorso, da fronte de Jesus. Né? Ó, a voz correndo voa braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Quer dizer, Jesus morreu por nós, por isso que ele morre pelo homem, então por isso que ele está com os braços aqui cravados. Quer dizer, mas Jesus está com os olhos fechados, ó, a voz divina, os olhos eclipsados, quer dizer, olhos fechados, de tanto sangue e lágrimas abertos. Então eles estão fechados para não condenar o cidadão. E estão abertos para perdoar. Tá? Okay? Pois, para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados. Você está fechado para não condenar o eu lírico e está aberto para perdoar o eu lírico. Né? Assim como tá de braços, Jesus está de braços abertos para receber o seu seguidor, né? E está de braços pregados para não castigar esse pecador. Tá bom? A vós pregados pés por não deixar-me, a voz sangue vertido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar. Né? A voz lado patente quer unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado, enfim. Então eu quero unir-me ao Senhor. É muito bonito esse texto. Né? É religioso. E o último aqui, para a gente encerrar essa nossa revisãozinha do Gregório de Matos, né? Isso aqui é mais para mostrar para vocês de novo a disseminação e recolha. Só que agora, aqui, o que ele faz? Ele recolhe só o fim, ó. Terra, terra. Dado, dado. Ele aproveita a rima, tá bom? Estado, estado. Em terra, tá vendo? Ele aproveita a rima aqui. Tá? Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si, que é terra, erra, que o alto rei por afamado amado é quem lhe assiste ao desvelado lado da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem no mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, e firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada brada. Já sei que a flor da formosura usura será no fim dessa jornada nada. Então, quando ele repete aqui, o que está fazendo? Está fazendo rimas internas, tá? Ele vai sempre nessa perspectiva. Tudo bem? Ele faz aí as rimas internas. Tá certo? Então, eu acho que Gregório de Matos, por hora tá bom, né? Como eu falei já para você, dá uma olhadinha lá na minha playlist, se tiver algum poema mais que você queira análise, dá uma ouvida lá na breve análise que eu faço. O romance Quincas Borba gira em torno, não da figura, obrigatoriamente, do filósofo, que se chamava Joaquim Borba dos Santos, mas ele é o alicerce da obra. Né? Na verdade, o livro vai falar sobre a vida do Rubião, que é o herdeiro do filósofo Quincas Borba, herdeiro da fortuna do Quincas Borba e também herdeiro da filosofia do Quincas Borba, que se chama Humanitas, ou Humanitismo, ou ainda Borbismo. É um livro bastante pessimista no perfil machadiano, né? Machado é, por natureza, um autor pessimista. Reparem que você vai ter no romance o Quincas Borba, ele fica louco, a Maria Piedade morre sem casar com o Quincas Borba, o Palha é um oportunista, o Rubião é um fracassado, a Sofia é uma interesseira, quer dizer, acho que quase ninguém presta no livro, a não ser a Dona Fernanda. É um livro que o Machado trabalha muito alguns recursos que aparecem em outras obras da fase realista, porque o Quincas Borba é uma obra da fase realista. Vamos lembrar que o Machado também tem a primeira fase, que é uma fase romântica. Mas Quincas Borba é da fase realista. E aí você tem a metalinguagem e a intertextualidade. Metalinguagem é quando o texto fala a respeito do próprio texto. Tá? E a intertextualidade é quando a gente se refere a um texto que já existe, aí a gente retoma esse texto. Então vamos lá. E outra coisa, referência ao leitor. Tá bom? O leitor está aqui também, é um traço típico do Machado. Se tal fosse o método deste livro, repara, o método deste livro. Então, o livro está falando sobre quem? Sobre o próprio livro. Isso a gente chama de metalinguagem. Tá certo? Eis aqui um título que explicaria tudo. Então, o título
também metalinguístico. De como Rubião, satisfeito da emenda feita no artigo, tantas frases compôs e ruminou que acabou por escrever todos os livros que lera. Lá, leitor, a quem só isso não bastasse. Naturalmente, quereria toda a análise da operação mental do nosso homem, sem advertir que, para tanto, não chegariam 5 folhas de papel e fiorem. Né? Aqui, ó, a intertextualidade. Tá? Há um abismo entre a primeira frase de que Rubião era coautor até a autoria de todas as obras lidas por ele. É certo que o que mais lhe custou foi ir da frase ao primeiro livro. Deste em diante, a carreira fez-se rápida. Não importa, a análise seria ainda assim longa e fastidiosa. O melhor de tudo, deixar só isto, durante alguns minutos. Rubião se teve por autor de muitas obras alheias. Tá bom? O Rubião, ele enlouquece, certo? Vamos pegar aqui um outro exemplo, um traço também típico da obra machadiana, que é a digressão. O que é a digressão? Você vem contando a história, então lá, você vem falando da história, tá? De repente ele para, desvia, fala de outra coisa, depois ele volta aqui para a linha, tá bom? Narrativa. Aí ele fala, de repente ele para, desvia e volta aqui para a linha narrativa. Então, tudo que sai da linha narrativa, tudo que sai dessa reta aqui, digamos assim, né, a gente vai chamar de digressão. Tudo bem? O rumor das vozes e dos veículos acordou um mendigo que dormia nos degraus da igreja. O pobre diabo sentou-se, viu o que era, depois tornou a deitar-se, mas acordado, de barriga para o ar, com os olhos fitos no céu. O céu fitava-o também, impassível como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, nem os andrajos, um céu claro, estrelado, sossegado, olímpico, tal qual presidiu as bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrécia. Repare que eu tenho aí também a intertextualidade. Tá bom? Repare que aqui é referência a Jacó e Lucrécia. Olhavam-se numa espécie de jogo do siso, com um certo ar de majestades rivais e tranquilas, sem arrogância nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu: afinal, não me has de cair em cima, e o céu: nem tu me has de escalar. Bom, deixa eu fazer uma observação. O jogo do siso é aquele jogo em que as pessoas ficam um olhando para o outro, assim, fixamente. Não, vou brincar com você. Vamos brincar de jogo do siso, certo? Então pronto, aqui estou eu. Né? Então fico olhando para você. O primeiro que der risada perde. Eu não vou rir. Você vai perder. E não tem tempo para ficar brincando, certo? Tá bom? Esse é o jogo do siso. E essa passagem aqui, né? Afinal, não me has de cair em cima, né? O mendigo fala pro céu, e o céu ainda responde: nem tu me has de escalar, que você vai ficar aí na tua, eu vou ficar na minha. Né? A gente vai cada um ficar na sua. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Tá bom? Bom, depois, né? A ideia do livro propriamente, né? O tempo da narrativa. O romance ele começa em 1867 e termina em 1871. Quer dizer, o tempo da história vai de 67 a 71. Tá? O tempo do enredo. Tá bom? Mas em termos históricos, é um romance que coincide com o quê? Com a queda da monarquia no Brasil, a lei do ventre livre, a guerra do Paraguai. Né? E aí o Machado vai fazer uma série de flashbacks. Flashback, ele vai voltar no tempo. Tanto que ele volta no tempo diversas. O começo do livro já mostra essa ideia de flashback. Né? Ele fala, né, no comecinho do livro. Onde é que está aqui o meu Química Casual? Né? Ele fala no comecinho do livro, né? Ele fala assim. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre e a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Tá? Então aqui o Rubião já está rico. Já está na casa dele em Botafogo. Tá certo? E aí ele coloca assim, né, essa ideia, né, do Rubião num momento presente, que seria o momento da riqueza. Aí ele volta, conta a história do Rubião, da amizade do Rubião com o Quincas Borba, né? E depois ele volta para o tempo presente. Então, o retorno ao passado, a técnica do flashback é muito empregada pelo Machado de Assis, né? E não vai ser diferente no Quincas Borba. A obra do Machado tem muita referência a Shakespeare. Várias. Em Quincas Borba também não vai ser diferente. Olha aqui. Otelo, ciúmes. Um grande problema que a gente tem no Rubião é justamente os ciúmes. Ele tem ciúmes da Sofia com o Carlos Maria. Né? Ciúmes seria singular que esta mulher, que não tinha amor àquele homem, que é a Sofia, não quisesse dá-lo de noivo à prima. Quem? Não queria dar o Carlos Maria de noivo à prima. Mas a natureza é capaz de tudo, amigo e senhor. Inventou o ciúme de Otelo
e o do Cavaleiro de Grier. Podia inventar este outro de uma pessoa que não quer ceder o que não quer possuir. Tá? Então, você tem aqui a referência a Shakespeare e, obviamente, você tem a noção da intertextualidade, mais uma vez. Tudo bem? Ok. Tema central do Quincas Borba, né, é a transformação do homem em objeto do próprio homem. É a coisificação ou reificação. Que isso vai acontecer com o Rubião. Ele vai ser transformado em objeto de Palha e de Sofia. Há uma grande ironia, né, no livro, porque a gente tem a elaboração de uma filosofia que é Humanitas, né, que é uma filosofia de um filósofo maluco, mas que, de uma certa forma, corresponde ao comportamento de todo ser humano, né, alienado, mas considerado essencialmente normal, que é o que acontece com o próprio Rubião. O Rubião acaba sendo a própria vítima da filosofia do Quincas Borba. Quincas Borba, portanto, é o nosso filósofo maluco que já apareceu no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi amigo do Brás Cubas na infância, depois ele sumiu, né, e aí o Brás Cubas reencontra o Quincas Borba mendigo, é aquele episódio que o Quincas Borba aproveita e rouba o relógio do Brás Cubas. Muito tempo depois, o Quincas Borba reaparece, né, devolve um relógio similar para o Brás Cubas e vem à casa do Brás Cubas explicar para ele a filosofia dele, Humanitas. Então, a filosofia Humanitas aparece pela primeira vez no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas a frase célebre que resume Humanitas, que é ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas, essa frase só aparece no romance Quincas Borba. Tudo bem? Agora, tem que tomar atenção porque existe um cachorro no livro chamado Quincas Borba também. Tá? Agora, se o título é referente ao filósofo, ao Quincas Borba filósofo ou ao Quincas Borba cão, a gente não vai saber. Tá bom? Mas tem o Quincas Borba, tinha um cachorrinho e ele deu o nome dele pro cachorro, porque o Quincas Borba ele acha que quando há morte, a alma transmigra. E se a alma dele transmigrasse pro cachorro, né, e o cachorro tivesse o nome deles, era mais fácil ele se identificar, né? Já era o Quincas Borba. Então chama Quincas, ele já saberia que era ele. Humanitas, ou humanitismo, ou ainda borbismo, é o princípio, de acordo com o filósofo, da existência que existe, que está em todo ser vivente. Tá? Em todo ser vivente. Tá legal? Na verdade, é o princípio basilar da vida, segundo o filósofo Quincas Borba. E aí, o que o Machado de Assis está fazendo? Está fazendo uma paródia das teorias científicas do século XIX. Quais são essas teorias? Evolucionismo, determinismo, positivismo, socialismo. Tá? O socialismo do Proudhon, tá? Que é um socialismo utópico ainda. Aqui a gente pode perceber nitidamente, né, que a gente tem uma paródia ao darwinismo e ao positivismo. Ao darwinismo do Darwin, né, e o positivismo do Augusto Comte. Tá? E é justamente por meio dessa paródia que o Machado de Assis vai colocar em discussão as verdades absolutas, aquilo que a gente estabelece como verdade absoluta do universo. Né? E o Quincas Borba diz que as verdades absolutas elas são muito precárias, porque elas querem ser únicas, né? E elas pretendem ser únicas, elas não podem ser únicas. Né? Essa é a perspectiva, é uma das perspectivas do Quincas Borba. Né? O Quincas Borba, na verdade, ele faz o seguinte, ele afirma que Humanitas é o princípio. Tá? É o princípio. E na filosofia dele, esse princípio é o seguinte, para algo existir, outra coisa precisa acabar. Tá? Então é um eterno devorar. Tudo bem? A desgraça de uns é felicidade de outros. Isso é bem machadiano. A sua desgraça de não ter lido os livros ou não os ter entendido é estar aqui assistindo a essa aula. Tá? É a minha felicidade. A tua desgraça é a minha felicidade de você estar aqui seguindo o canal, curtindo, né? Dá um curtir aí para mim, por favor, né? Dá um gostei aí, tá? Eu agradeço, tá certo? Então, assim, a tua desgraça é a minha felicidade. Então, a desgraça de uns é a felicidade de outros. E para o Quincas Borba, a morte, propriamente, ela não é o fim. A morte é o início de uma nova vida, e não o fim da existência. Tanto que ele cita, né, como alegoria, né, a metáfora para explicar Humanitas, ele cita o caso da morte da avó, né, em que os cavalos tinham fome, e aí começaram a correr, a avó foi atropelada, né, é o princípio de tudo. E o campo das batatas, que é o mais importante, né, do livro, né, que é a preservação de uma tribo, de uma comunidade, né, que depende da guerra e não da paz para poder sobreviver. A guerra é benéfica. Então, para o Quincas Borba, a violência não é um flagelo.
Né? É uma suspensão, na verdade, da monotonia universal. Se tudo fosse muito certinho, a vida seria muito monótona, seria muito chata. Né? Então, assim, a morte é um meio também para a seleção daqueles que são mais aptos a estarem vivos. Tá? E é o que vai acontecer com o Rubião, de uma certa forma. Né? Ele vai ser vítima dessa luta constante pela sobrevivência. E aí a alegoria do campo de batatas é basicamente o seguinte, ele fala assim, quando o Quincas Borba explica para o Rubião. Rubião, imagine duas tribos. Então a gente tem a tribo A, né, a tribo A e a tribo B. Tá? E batatas. Batatas insuficientes para alimentarem as duas tribos. Do outro lado da montanha tem mais batatas. Então vamos fazer aqui a montanha. Tá? Aqui eu tenho as batatas e aqui eu tenho as duas tribos. 1, 2. Tudo bem? Ele diz o seguinte, se essas duas tribos dividirem as batatas, as duas tribos chegam na metade do caminho e morrem, porque elas vão ter força para chegar até o outro lado. Tá bom? Mas se elas não dividirem as batatas, então a divisão das batatas significa morte. Tá? Mas se elas não dividirem as batatas, ó, eu não dividi com esse cara. Tá? Então eu vou comer as duas batatas. Uma batata serve para eu chegar até aqui e a outra batata para eu chegar até aqui. Onde eu tenho mais batatas. Tudo bem? Então, se eu estiver sozinho, não dividir, ó, sobrevivi. Então, nesse caso, a luta significa vida. Ao vencido, ódio ou compaixão. Porque é a relação que a gente tem com o vencido, né? Ou a gente tem pena, coitado. Ou a gente tem raiva, burro. Ao vencedor, as batatas. As batatas passam a ser metáfora do quê? De sobrevivência. Passam a ser metáfora da vida. Tudo bem? Perfeito? Essa é a filosofia, né, do Quincas Borba na alegoria do campo de batatas. As personagens do Quincas Borba, o Rubião, o Pedro Rubião de Alvarenga, que é um professor primário de mente primária também. Né? Ele é, na verdade, um personagem muito simples. Aliás, eu acho que ele é o personagem mais simples do Machado de Assis. Né? E que está sempre oscilando entre o determinismo de meio e o livre-arbítrio. Né? Está sempre nessa oscilação. De qualquer forma, ele é o herdeiro da filosofia do Quincas Borba e herdeiro também do dinheiro dele, como eu já comentei. Ele é a representação do anti-humanitas. Por quê? Porque ele não lutou na vida, ele ganhou a herança. Então ele não luta pelas batatas. Ele consegue tudo casualmente. Certo? Então ele é anti-humanitas, porque humanitas é o quê? É a luta. Né? A luta pela sobrevivência. E o Rubião vai enlouquecer, você já sabe disso. A loucura, na verdade, ela vai corresponder a um grande vazio, né? Um vazio que o dinheiro traz para o Rubião, um vazio que a incompreensão traz para o Rubião. Então, a loucura do Rubião ela acaba derivando, na verdade, do fracasso, da derrota dele. Né? Então, de uma certa forma, aí você tem executada a filosofia humanitas, porque as batatas vão ficar para o mais forte. O mais forte é o Cristiano Palha e a esposa dele, Sofia. Agora, um detalhe: Rubião é uma alegoria do Brasil, né? Principalmente porque o nome Rubião vem aqui, ó, dessa família aqui, ó, família Rubiacea, né? Que é o nome do café, a planta do café. E o café, né, é uma das principais produções do Brasil na época, do Machado de Assis, e é uma representação do Brasil também. Né? Pedro, o nome dele é Pedro, né? O Pedro remete ao Dom Pedro II, né? E mais especificamente ao início da decadência da monarquia no Brasil, que acaba levando à proclamação da República. Tá? O Rubião, vamos falar de Rubião e o Quincas Borba, vamos fazer umas comparações entre os dois, que pode aparecer isso na prova. O Rubião e o Quincas Borba, eles são diferentes no seguinte: o Rubião morre sozinho, abandonado por todos. O Quincas Borba vai morrer na casa do amigo Brás Cubas. Ele viaja para o Rio de Janeiro e acaba morrendo lá no Rio de Janeiro. O Rubião não cria nenhuma filosofia. O Quincas Borba cria filosofia, humanitas. Né? Agora, semelhanças. Né? O Rubião acha que é Napoleão III. E o Quincas Borba morre achando que é Santo Agostinho. Tá? Mais uma diferença: o Rubião não tem herdeiros. Ele foi roubado pela Sofia e pelo pai, ele não tem herdeiros. E o Quincas Borba tem herdeiros, o Rubião e o cachorro. Porque, na verdade, o herdeiro é o cachorro. Se a gente pensar bem, né, o Rubião vai ser um tutor do cachorro. Tá? Okay. Porque para o Rubião receber a herança do Quincas Borba, no testamento tem uma cláusula: o Rubião tem que cuidar do cachorro.
E se o cachorro morrer, o cachorro tem que ser enterrado num mausoléu X, tem todo um tratamento específico que ele tem que dar para o cachorro para ele poder receber a herança. Então eu acho que o Quincas Borba, na verdade, ele deixou o dinheiro dele para o cachorro e não para o Rubião. E que o cachorro não ia saber mexer com dinheiro, então tinha que ter um tutor. Tá? O Cristiano Palha, né, tem 32 anos, capitalista, é falso amigo do Rubião. Pro Palha, o Rubião, depois que o Palha consegue ir roubando o Rubião, pro Palha, o Rubião é uma molação, uma chateação, né? Principalmente depois que ele fica louco, o Rubião, né? Okay? O Rubião é uma vítima de um grande mentiroso. O Palha é um mentiroso. É o marido da Sofia, que é ambicioso, é interesseiro, vaidoso, exibicionista, e ele, como é que ele pratica esse exibicionismo? Ele exibe a esposa. Ele gosta que os homens fiquem olhando para a esposa dele. Né? Isso lhe dá satisfação. Porque é mais ou menos o seguinte, um homem fica olhando para a esposa dele, ele... Olha só, o Palha está pensando no cara, ele está pensando o quê? Nossa, como aquele cara é sortudo, olha o mulherão que ele tem. Tá? Então, o que o Palha, na verdade, quer fazer é inveja aos demais homens. Né? Não só com a esposa, mas também com a fortuna que ele abocanha do Rubião. Certo? A Sofia é uma das personagens femininas do Machado. O Machado tem 3 personagens femininas que são muito significativas. A Capitu, no Dom Casmurro, é a mais famosa, a Sofia, no Quincas Borba, e a Virgília, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. São 3 mulheres muito fortes. A Sofia é uma mulher forte, é bonita, é sedutora, é dissimulada, ela é bem dissimulada também, né? Se veste provocativamente, com decotes, porque o marido gosta dos decotes dela, porque assim os homens ficam olhando para ela. Mentalmente ela é adúltera, né? Mentalmente ela atrai o marido com o Carlos Maria. Porque adultério não é só físico, não é? Há um adultério mental. Você pode estar com uma pessoa e pensando em outra. Você está traindo essa pessoa. Então, mentalmente, a Sofia é adúltera. Fisicamente, não. Presta atenção a uma coisa. Na cabeça do Rubião, ele tem um caso com a Sofia, mas isso não se executa. Tá? É só na cabeça do Rubião. Tudo bem? Lembra que o Rubião é alucinado, ele é louco. Então, na cabeça dele, ele tem um romance com Sofia, que, aliás, para ele é a imperatriz, ele é Napoleão III. Né? Então, mas de verdade isso não existe. Só na cabeça do Rubião. Então, cuidado com isso. Tá? Não há adultério aqui. Tá bom? Não há adultério por parte da Sofia com o Rubião. Nem com o Carlos Maria, na verdade. Tá legal? Agora, a Sofia, ela quer status, né? Ela é uma alpinista social. E para conseguir esse status, ela tem que ser dissimulada. Então, a dissimulação vai ser necessária para ela conseguir sobreviver num mundo em que a ascensão social é necessária. É mais ou menos o que o Gregório de Matos disse naquele outro texto que a gente acabou de ler. Né? Ou você se iguala àqueles que são inescrupulosos, ou você não consegue nada na vida. Né? Então, a Sofia, ela é essa figura que quer vencer na vida, ela quer se destacar na sociedade. Tanto, né, que ela vai fazer parte de uma comissão, a comissão de senhoras, para angariar fundos para os pobres lá de uma epidemia no Alagoas, né? Na verdade, ela está participando dessa comissão só porque ela quer aparecer. Né? Então, assim, ela quer aparentar que ela é boa, ela quer aparentar que ela é uma mulher de prestígio, de bom gosto, né? Porque para ela, importante é status. Né? Para ela, importante é status. Né? E o Rubião, para ela, é um degrau. Né? Tanto que ela tem nojo do Rubião depois, né? Ela é cruel com o Rubião. E o Carlos Maria é o outro narcisista do livro. Né? O Carlos Maria, ele também é bonito, é vaidoso, ele gosta de ser... Ele é um conquistador, né? Mito de Dom Juan. A gente fala em mito de Dom Juan, me lembro do livro Angústia, né? Porque o Julião Tavares também é o mito de Dom Juan, que é o cara que conquista e depois despreza. Né? O Carlos Maria, inclusive, ele vai se casar com a Maria Benedita porque ela não é tão bonita quanto ele. Porque assim as atenções ficam só para ele. Ele continua sendo admirado. Então, ele é realmente o grande narcisista da obra. Tá legal? Bom, é um livro que tem muita tendência filosófica, a gente não pode esquecer disso, né? Tem um marco filosófico muito forte do Machado de Assis, psicológico também. Então, alguns traços do Machado de Assis que a gente encontra em toda a obra dele vão estar presentes aí. Já falei, metalinguagem, intertextualidade, digressão, né? Pessimismo, o adultério como tema. Aqui, ele não se executa no plano Sofia, Rubião e Cristiano Palha, eu não tenho o adultério se executando ali.
Mas eu tenho uma outra perspectiva muito forte do Machado, que é a análise psicológica. É um livro que ele fala da loucura. Existe um outro conto do Machado de Assis, chamado Alienista, em que ele faz um estudo sobre a loucura. Né? E aí o Quincas Borba leva a gente a um questionamento que eu acho muito importante. Né? Realmente, quem são os loucos? Será que os loucos são os inocentes, que nem o Rubião, ou os loucos são os maldosos, como Sofia e Cristiano Palha? Né? Quem é o louco nesse mundo? Essa é a grande dúvida. Né? E é uma dúvida que a gente vai ter no Alienista. Né? Tanto que o Dr. Simão Bacamarte, ele interna os loucos, depois ele interna os normais, e ele acaba se internando para tentar definir a partir dele o que é loucura e o que é normalidade. E o que é loucura e o que é normalidade depende muito do teu ponto de vista. Você está aqui me ouvindo, pelo menos, acho que há uns 60 minutos, né? Para alguns é loucura isso que você está fazendo. Para você é normalidade ou necessidade, não sei. Tá legal? Quer dizer, então, essas são as linhas básicas do Quincas Borba, do Machado de Assis, tá bom? Bom, então assim a gente viu uma revisãozinha rápida do Quincas Borba do Machado, e agora a gente vai para um romance chamado Angústia. E acho que uma das primeiras coisas que você pergunta é o porquê do título Angústia. Angústia, na verdade, é o resultado do complexo de culpa, de vazio, né, de um esforço que o Luiz da Silva empenhou para conseguir alguma coisa e não consegue nada, principalmente com a Marina. Ele acaba perdendo a Marina para o seu arqui-inimigo, né, que é o Julião Tavares. É um romance vanguardista do Graciliano Ramos, em que a gente tem o foco narrativo em primeira pessoa, então tudo parte de dentro do Luiz da Silva. Então é um grande monólogo interior em que o Luiz da Silva vai contando para a gente a sua vida numa livre associação de ideias. Né? Então, assim, não vai ter uma coisa puxando a outra obrigatoriamente. Então, a gente tem as situações que são esparsas. Né? Então, de repente, ele fala do avô, de repente, ele fala do Julião Tavares. É um livro de memória. A gente pensar bem, a memória ela não é cronologicamente linear. Né? Você vai lembrando das coisas conforme elas são importantes. E mais que um livro de memórias, ele é um livro de confissão, em que o Luiz da Silva está confessando, né, o seu delito, que teria sido matar o Julião Tavares. Luiz da Silva é um anti-herói, né, é um dos heróis problemáticos da obra do Graciliano Ramos, que vive num grande drama. Ele queria, aliás, num grande drama não, em vários, né? Mas ele queria ser, por exemplo, escritor, né? Mas ele consegue ser só um escritor de artigos por encomenda, né, não consegue grande destaque. E aí você percebe que o Graciliano Ramos ele vai beirando vários outros gêneros. Né? Então você tem o gênero literário, você tem o gênero no livro, né? Você tem o gênero jornalístico, você vai ter o oratório, você vai ter o discurso, você vai ter as palestras, os sermões. As linguagens também são variadas, né? Você tem a linguagem do intelectual, do trabalhador rural, você tem a linguagem do homem urbano, você tem a linguagem da classe média, da classe mais baixa, da dona de casa, a linguagem do sertanejo. Né? Assim como também a gente vai tendo diversas visões, né, diferentes do mundo. Né? É um mesmo espaço social, mas as visões ali são diferentes. Né? Você tem uma certa perspectiva muito variada, embora tudo seja filtrado pelo olhar do Luiz da Silva. Uma coisa que é importante você lembrar é que o estilo do Graciliano Ramos é sempre um estilo econômico, tá? O vocabulário dele é econômico, a sintaxe dele é perfeita, rigorosa, não tem muitos adjetivos, não se vale muito de diálogos, e se vale muito de uma técnica que a gente chama de parataxe, tá? Vou colocar aqui em cima. O que é a parataxe? A parataxe é quando você compõe os seus parágrafos a partir de períodos compostos por coordenação. Tá? A coordenação ela agiliza a narrativa. Então já é um romance psicológico. Então ele já é lento porque é psicológico. Se você ficar se valendo de períodos subordinados, isso fica mais longo ainda. Então a parataxe ela dá uma bela encurtada. A ordem direta é predominante, né? Sujeito, verbo e complementos verbais. Por quê? Porque isso aproxima muito da oralidade, né? Do discurso que é o discurso do Luiz da Silva. Ele está conversando com a gente, contando para a gente o que foi a vida dele. O professor Antônio Cândido, ele tem um artigo chamado Os Bichos do Subterrâneo, e ali ele divide a obra do Graciliano Ramos nesses 3 momentos. Né? Que são os romances em primeira pessoa, Caeté, São Bernardo e Angústia. Depois, os em terceira pessoa, Vidas Secas e Insônia. E os autobiográficos, que é Infância e Memórias
do cárcere, tá? A divisão da obra. Então, o Angústia está lá na primeira pessoa, né? O Antônio Cândido ele fala, né, que tecnicamente Angústia é o livro mais complexo de Graciliano Ramos, destacando sua construção fragmento por fragmento numa tríplice conformação temporal, a referência do narrador personagem ao seu passado, a deformação dos eventos por visão subjetiva e o que disso decorre. Um novo modo de se vislumbrar a realidade e de se interver nesse mesmo real, representando uma deformação expressionista. Como tudo é filtrado pelo olhar do Luiz da Silva, ele muitas vezes exagera nesse olhar. E uma das características do expressionismo é justamente a deformação por meio do exagero. Tá? Então a gente vai ter bastante expressionismo no romance Angústia. Tá? Numa carta que o Graciliano Ramos escreve para Antônio Cândido, olha como o Graciliano Ramos define Angústia. Angústia é um livro mal escrito. Foi isto que o desgraçou. Ao reeditá-lo, fiz uma leitura atenta e percebi os defeitos horríveis. Muita repetição desnecessária, um devagar maluco em torno de coisinhas bestas. Desequilíbrio, excessiva gordura, enfim. As partes corruptíveis tão bem examinadas no seu terceiro artigo, do Antônio Cândido. É preciso dizermos isto e até exagerarmos as falhas. De outro modo, o nosso trabalho seria inútil. Graciliano Ramos, então, ele diz que o livro é muito gordo, né? Ele tem muita gordura. Na verdade, o livro foi publicado num período em que o Graciliano Ramos estava na cadeia. O Graciliano Ramos ele tinha um hábito de escrever, reescrever, alterar, mudar, e ele não fez isso com o Angústia. O que não significa que ele não pudesse ter feito essas mudanças para uma segunda edição. Eu acho que, na verdade, no fim das contas, ele gostou do livro, né? Da maneira como ele é, né? Muito gordurento. É como o cérebro do Luiz da Silva. Não é? Ele é muito cheio de vai e vem, muito cheio de conflitos, né? Muito cheio de angústia mesmo. Então ele não pode ser um livro claro. O Luiz da Silva é um homem perturbado. Então, se o livro fosse claro, a perturbação teria caído por terra. Não é? Ficaria muito inverossímil, tá bom? Bom, é um livro em que a gente tem como tempo, né, uma fase em que o Brasil está sofrendo uma série de transformações, uma série de mudanças, né, mudanças graves, né, e na época necessárias. A gente tem o primeiro governo Vargas, o pós-revolução de 30, né? Então é um Brasil de grande instabilidade política e de muitas carências populares. Então a luta de classes tem que estar presente ali, né? Tem que estar presente ali. E ainda mais que a gente tinha a possibilidade de uma revolução popular de esquerda, né, com a intentona comunista de 35. Mas o livro ele não tem essa cronologia, tá? Ele tem um caos cronológico. Tá bom? O tempo ele vai sendo assim manipulado de acordo com os conflitos interiores que a gente tem do próprio Luiz da Silva, que aliás escreve as suas memórias talvez como uma possibilidade de resolver esses seus conflitos interiores, né? Uma outra coisa, em frente da palavra escrita, e o Graciliano Ramos ele critica muito no livro o estilo ornamentado de escrita e de fala, a partir, por exemplo, do Julião Tavares. Né? O Julião Tavares ali, ele é o advogado que fala muito bonito, mas não fala nada. Todo mundo ouve, mas ninguém entende, todo mundo aplaude. Né? Então, aquela verborreia, aquele vazio, né, temático. O Julião Tavares ele é um filhinho de papai rico, né, que herdou não só os bens dos pais, mas também herdou essa ideia de que ele pode tudo com todo mundo. Né? Então, tem no livro é muito importante que a gente tem dois determinismos que são bem marcantes: o determinismo de raça e principalmente o determinismo de meio. O Julião Tavares é fruto de um meio que o alimenta, né, nessa sua vaidade excessiva, e Luiz da Silva também é produto do meio, tá bom? E aí o Graciliano Ramos vai criticar, por meio do Julião Tavares, a intelectualidade, né, vazia, tá certo? Como eu falei, essa verborreia, né, muito intensificada. Bom, o Luiz da Silva é condicionado pelo seu complexo de inferioridade, né? E amorosamente ele é um frustrado, então ele tem uma ideia fixa, né, na Marina. Isso faz com que ele tenha um ciúmes excessivo da Marina. Então, mais uma obra em que os ciúmes aparece como tema. A gente já viu isso no Quincas Borba, que também os ciúmes é um tema. A Marina é uma menina que tem um comportamento bastante leviano para a época, e que é vista, né, depois de uma certa altura do livro, pelo Luiz da Silva, como uma mulher vulgar.
A sexualidade no livro é muito reprimida. Por exemplo, até mesmo a sexualidade do Luiz da Silva. Lembrar que é um período diferente, né? O livro é publicado em 1936. Então, a relação com a sexualidade é diferente da que a gente tem hoje em dia. Tá certo? É muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Deixa eu só voltar uma coisinha da luta de classes, que eu citei e depois acabei não especificando, né? A luta de classes, ela se exemplifica no livro claramente pelo Luiz da Silva e o Julião Tavares. Luiz da Silva é um funcionário de Estado, classe média mais para baixa do que para alta, e o Julião Tavares é a burguesia comercial, é o homem, o mundo capitalista, né? Ele representa esse mundo capitalista. E o Luiz da Silva acredita, né, que matando o Julião Tavares ele resolve todos os seus problemas. E aí eu me lembro do poema do Drummond em que ele fala, né, o Elegia, em que ele fala que não é possível você sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Esse poema não está no Claro Enigma, tá? Mas esse poema, ele é citado, deixa eu pegar aqui, pelo Bernardo Carvalho, se eu não conseguir achar, né? Ele é citado pelo Bernardo Carvalho no livro Nove Noites, né? Que é o Elegia 1938. Eu não vou conseguir achar agora, devia ter. É que eu vou falando assim, sabe? Eu vou me dando as ideias vão surgindo. Achei, vão surgindo, né? Então, a Elegia 1938, ao momento em que o narrador investigador, jornalista do livro Nove Noites, tá? Ele fala, né, que ele abriu ao acaso uma antologia de Drummond no Elegia 1938. Trabalha sem alegria para o mundo caduco. É o Luiz da Silva. Onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. É o que acontece com o Luiz da Silva. Praticas laboriosamente os gestos universais. Luiz da Silva. Sentes calor, frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. É o Luiz da Silva. Total. Né? Depois ele pula um pedaço e vai. Coração orgulhoso. É o Luiz da Silva, ele é orgulhoso. Tens pressa de confessar tua derrota. E adiar para outro século a felicidade coletiva. Então, ele está confessando a derrota dele de uma certa forma. Porque quando ele mata o Julião Tavares, ele não resolve seus problemas. Aceita da chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição. O livro Angústia fala sobre isso. Né? Porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Né? E a Manhattan é a representação do mundo capitalista, né? É o centro do mundo capitalista. E no livro, quem representa esse mundo capitalista, no livro Angústia, é o Julião Tavares. Então, matando o Julião Tavares, eu mataria o capitalismo. Mas matar não dinamita o capitalismo. Tá bom? Então, veja, Nove Noites cita o Elegia 1938, do Drummond, que não está em alguma poesia, mas que eu consegui vincular com o romance Angústia. Tá legal? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Bom, o papel da mulher na sociedade, né? A mulher sempre dependente do homem, a mulher que tem um comportamento um pouco mais avançado é vista como prostituta, né? Exatamente o que o Luiz da Silva depois vai acreditar que seja o perfil da Marina, tá? E o moralismo nordestino dominante, né? Que ainda é bastante forte essa perspectiva moralista no Nordeste, a gente sabe muito bem disso. Não só lá. Tá? Romance de confissão, como eu falei, memorialista, né? Primeira pessoa, enredo simples. Assim, é simples o enredo, mas a complexidade é porque é um romance psicológico. Né? A história ela é simples, se você pensar bem. Né? Mas a maneira como ela está apresentada é que é complexa. Tá legal? É um homem, Luiz da Silva, dilacerado pela sociedade, estruturalmente fragmentada, e ele vive esse drama, que é, na verdade, um drama do homem da época. Então, o Luiz da Silva, ele é a parte pelo todo, ele é um que representa todos. Tá bom? Não esqueça que a narrativa é fragmentada por causa daquele monólogo interior que a gente já comentou logo no início. E tudo que está sendo contado já aconteceu. Tá bom? Então, assim, o relato é posterior aos acontecimentos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui deixa eu pegar aqui o meu Angústia, né? Se pegar o começo do livro, né, ele começa dizendo o seguinte: levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Ele ficou doente. E aí vai começar a falar da vida dele, conta, e ele vai ficar doente no final do livro. No último capítulo. Que, aliás, o último capítulo é um parágrafo inteiro. É só um parágrafo, tem várias páginas, é um parágrafo inteiro. Tá? É um parágrafo todinho. Então, assim, o livro tem essa perspectiva da circularidade.
O livro termina como começa ou começa como termina. Tá? Se terminar de ler o livro e começar a ler de novo, faz sentido. Tá? Então, o livro é circular, assim como também todo o perfil psicológico do Luiz da Silva, ele é circular. É a tal da técnica do parafuso do Antônio Cândido, né? Que o parafuso é um parafuso espanado, que gira, 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 gira e não prende nada. É o que acontece com o Luiz da Silva. Ele vai girar, 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 girar o tempo todo em torno da ideia dele e não vai chegar a nenhuma conclusão. Tá? Então, ele vai reconstruir os eventos da vida dele, ele vai tentar organizar mais ou menos esses eventos da vida dele para tentar entender, né, o que foi o momento dele, o que foi a vida dele. Quando ele conta a história, quando ele escreve a história, tudo já passou. Né? Porque no momento em que ele está vivendo a história, ele não seria capaz de escrever esse livro. Tá? Então, a estrutura circular, ela é ininterrupta, tá bom? Livre associação de ideias, eu já falei. E o livro é muito simbólico, né? Tem muitas representações simbólicas. Então, tem corda, a corda aparece o tempo todo. Corda, cobra, né? A cobra enforcando a personagem, a corda que vai enforcar o Julião Tavares no fim, né? Rato, gato, e muitos animais são, a corda, por exemplo, e a cobra também podem ser vinculados a símbolos fálicos. O livro é muito cheio de símbolos fálicos. Tá? Além da gente ter a aproximação do homem ao bicho. Isso é uma influência naturalista, né? O zoomorfismo. Tá? O zoomorfismo. Ele, por exemplo, o Julião Tavares, ele tem os dentinhos afiados como se fossem dentes de rato. Né? Então, ele aproxima muito o homem do bicho. A gente chama de zoomorfização ou zoomorfismo. Tá? O narrador não ser confiável, meio óbvio, né? Porque todo mundo conta a história como lhe é conveniente. Não estou dizendo que as pessoas mintam, mas elas, por exemplo, a pessoa faz uma coisa boa, ela, nossa, parece que salvou o mundo. Né? Fez uma coisa ruim, conta assim, minimizando o que é ruim. Então, você conta de acordo com o que é interessante para você. O Luiz da Silva está contando a história de acordo com o que é interessante para ele. Narradores em primeira pessoa não são narradores confiáveis, porque eles são parte interessada naquilo que está sendo contado. Aqui um exemplo de zoomorfismo, né? Então, vai lá. Marina apareceu enroscando-se, repara. Enroscando-se como uma cobra, tá vendo? Tá legal? Bem vestida, como se fosse para uma festa. Né? Ao pegar minha mão, ficou agarrada, os dedos contraídos, o braço estirado, mostrando-se na faixa de luz que entrava pela janela. Isso me dava a impressão de que o meu braço havia crescido enormemente. Olha o exagero aqui, olha o expressionismo. Tá? Na extremidade dele, um formigueiro, um rebuliço, ó, tá vendo? De novo, o zoomorfismo. Um rebuliço tinha tomado subitamente a conformação de um corpo de mulher. Certo? Então, você tem essa deformação, isso aqui é bem expressionista mesmo. Tá? A deformação do réu pelo exagero. Tudo bem? Perfeito? É interessante. Aqui você tem essa ideia de formigueiro. E os ambientes no livro Angústia são muito sujos, né? Tem muita coisa suja. E há uma obsessão pela água, né? O Luiz da Silva tem uma certa obsessão pela água, que na verdade era uma obsessão do próprio Graciliano Ramos. Mas isso é só fofoca, a gente não conta para vestibular. Tá bom? Bom, oposição cidade-campo. A gente viu um poema, né, do Gregório de Matos, em que ele faz essa oposição cidade-campo. Aqui a gente também tem essa oposição cidade-campo. A cidade, no livro Angústia, ela é um organismo muito vivo, que age sobre as pessoas, que altera o comportamento das pessoas. Uma cidade razoavelmente moderna, uma representação de modernidade ali é o bonde, né, ele representa a modernidade, e, metaforicamente, ele simboliza a viagem, né, na cabeça do próprio Luiz da Silva. Há uma referência à transição do homem do campo para a cidade, que é o que vai acontecer com o Luiz da Silva, né, que abandona a poesia para ingressar no jornalismo. Então, o campo seria o lugar da poesia e a cidade seria o lugar do jornalismo. Tá? Bom, a prioridade é a expressão, né? Aqui as características do expressionismo, o que me interessa, ó, o que você tem nas obras expressionistas? Muito sentimento, muita emoção, tá? O mundo inteiro é revelado da forma como foi sentido, tá? Sentido por quem? Por esse cara aqui, ó, pelo Luiz da Silva. Tá legal? Então, a realidade exterior, ela é distorcida, né? Ela é alterada, tá? Então, essa visão distorcida do mundo, muito particular, ela é um traço de expressionismo. Né? O Graciliano Ramos, ele dá muita ênfase no romance a representação emocional do Luiz da Silva mesmo. Então, eu diria que é um romance subjetivo, né? Um romance mais que subjetivo, ele é instintivo, né? Que vai expressar sentimentos não só do Luiz da Silva, mas também sentimentos humanos, né? Sempre
de maneira deformada, exagerada, né, e dramática. Né? O romance ele tem esse apelo bem dramático. Outra coisa, no expressionismo, falando de expressionismo de novo, a gente vai ter cores brancas e vermelhas, muito recorrentes as vermelhas. Tá? E no livro, a Marina, ela tem boca, ela tem sapatos, ela tem roupas vermelhas. Né? Aliás, o Luiz Assume, ele chama a Marina de sujeitinha vermelhaça. Né? O Julião é vermelho. Né? Ele é vermelho. O Julião é vermelho, é ceboso, é tudo horroroso. Né? Tem uma personagem chamada Antônia, que também aparece colorida de vermelho e branco no livro. Né? O Camilo ele tem uma mancha vermelha no rosto. Tá? Então, assim, para os expressionistas, o vermelho ele representa uma emoção muito forte, muito agressiva, muito enfática. Né? E chama a atenção do olhar do espectador de imediato. Né? Olha essa passagem aqui, como ela é expressionista. O moleque de tabuleiro deu um grito estridente que me assustou, evidentemente. A rua sossegada, como nos outros dias, o grito do moleque continuava a furar meus ouvidos, evidentemente. O que é que ia fazer? Dizer. O pensamento partia-se, ia cair da cama, delirar, morrer. A carne estremecia, os pés dos cabelos doíam-me. De quando em quando levava a mão ao rosto, e o contato da palma com a barba crescida arrancava-me palavrões obscenos, grunhidos em voz baixa. Um porco, parecia um porco. Essa comparação não me entristecia, desejava ser como os bichos e afastar-me dos outros homens. Você está vendo? Eu coloquei aqui o grito do Monkey, né? Mas é exatamente isso aqui, ó. O moleque deu um grito estridente. Pronto, tá ali o grito. Né? Vamos pegar uma outra passagem aqui, ó. Levava a mão ao rosto. Tá vendo? Ele fala a rua sossegada, que ele tá vazia. Tá? Ó, o grito do moleque. Tá vendo? Então dá para realmente ver o grito nesse trechinho do Graciliano Ramos. Tá bom? Lembra que no expressionismo, você vai falar, mas o rosto aqui está disforme. Normalmente na obra expressionista, as pessoas elas são seres generalizados, elas não são indivíduos com traços únicos. Né? Então, rostos, braços, mãos são formas que não são nítidas, são irreconhecíveis muitas vezes. E é a composição à base da pincelada. Né? E que esse quadro do Munch, ele te dá uma ideia de angústia, né? Então, por isso eu estou vinculando ao romance angústia. Olha as cores vermelhas que eu citei. Né? Tudo bem que eu tenho duas pessoas aqui no fundo, né? Eu falei que a rua tá vazia. Tem dois seres aqui, duas sombras, mas de qualquer modo, o vazio aí é muito maior do que o preenchimento. Né? É o medo também. É o estranhamento, é o medo, né? Que você extravasa pelo grito. Tá bom? Bom, Luiz da Silva não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Tem um ódio, o Luiz da Silva tem um ódio por tudo, não é? Por tudo aquilo que ele gostaria, na verdade, de possuir. Ele odeia o Julião Tavares, porque o Julião Tavares é aquilo que ele gostaria de ser. Rico, cheio de mulheres. Tudo bem? O Luiz da Silva é muito desajeitado com as mulheres. Totalmente desajeitado. Talvez, não só por isso, mas esse é um fator que leva o Luiz da Silva a ser muito amargo, a ser mesquinho, a ser pessimista, não é? A odiar os ricos, exploradores, a odiar os pseudo-intelectuais, porque ele queria, o Luiz da Silva queria ser um escritor, né, de reconhecimento, ele também não consegue isso. Né? O Luiz da Silva chegou a ser professor, né, professor alfabetizador itinerante, chegou a ser mendigo, teve uma infância totalmente desolada, a família dele foi decaindo, até o sobrenome da família vai diminuindo. Né? O avô dele tinha vários nomes, o pai dele já tem menos, e o Luiz é só Luiz da Silva. O avô dele, né, ele era um senhor de engenho, e ele acaba bêbado e caduco. Né? O pai dele acaba também dependente da bebida e inerte, não faz absolutamente nada. Né? A mãe, a gente não sabe nada da mãe, a mãe apenas é citada uma vez na inconsciência do Luiz da Silva no final do romance, e a gente não sabe da mãe, né? Mas Luiz da Silva tem uma infância ruim, né? Vai experimentar a decadência, né, econômica da família. Ele não recebe amor de ninguém, a não ser da empregada que ele vai dar uma xícara de café, ele chora quando ele ganha uma xícara de café na hora que o pai dele tinha morrido e o pessoal está indo até a casa para tirar os bens, porque o pai tinha um monte de dívidas, então vamos pegar os bens para quitar.
as dívidas. Então, tudo isso faz com que o Luiz da Silva seja um cara perturbado, irritadiço, ele se irrita com muita facilidade. Ele se irrita com os barulhos dos relógios, sabe, o tic-tac do relógio, o chuchu das pessoas falando, né? A rede fazendo nheque, os vizinhos gemendo, né? Em momentos de intimidade sexual, os cochichos, as tosses, né? O miado do gato, ele se irrita com todos os barulhos. Então, ele é um homem irritadiço, né? Totalmente irritadiço. Acaba sendo redator de jornal, como eu falei, né? Ele faz, inclusive, escreve artigos por encomenda, né? E aí ele se acha inferior por causa disso. Aliás, ele acha que ele é capaz de escrever coisa melhor. E escreveu, né? O Romance Angústia, as suas memórias, né? Já falei do Instrutor de Primeiras Letras, né? Odeia Rico, já falei isso também para você, tá? Quer dizer, ele é desestabilizado. E é um desestabilizado porque ele não pertence ao mundo que o cerca, ele está deslocado desse mundo, tá? Um mundo que é violento desde a infância é difícil, a infância de convivência complicada, com o pai principalmente, né? Atormentado o tempo todo, e ele se atormenta o tempo todo com essas lembranças, né? E parece que esse lembrar e sofrer é uma constante que lhe dá prazer. Então, o Luiz da Silva é um pouco sádico. A gente também tem sadismo no Quincas Borba, né? Quando o Rubião vai ver o enforcamento lá, aquilo é uma cena de sadismo. É o herói problemático, como eu já citei, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos sempre cria um herói problemático, sabe, com dificuldade de socialização. Luiz da Silva tem essa dificuldade de socialização. E talvez quem tivesse puxado o Luiz da Silva para uma vida normal seria a Marina, né? A Marina, mas a Marina é um problema, ela é o oposto da mulher ideal, de acordo com o que o Luiz da Silva acha que é uma mulher ideal. Porque a Marina é uma mulher interesseira, ela é uma mulher exibida, ela é uma mulher fogosa, quente, não tem prendas domésticas, não quer saber de cozinhar, lavar, costurar, bordar, cuidar da casa. Ela tem roupas extravagantes. Então, o que Luiz da Silva queria uma mulher? Uma mulher que tivesse roupas recatadas, que cuidasse do lar, né? Que não fosse exibida. Né? Esse é o ideal de mulher. Então, ele se sente atraído por o avesso daquilo que ele acha que é o ideal de mulher. Né? Depois ele desfaz isso. Agora, a Marina, de uma certa forma, ela é responsável, sim, pelo fracasso do Luiz da Silva, de uma certa forma também pela doença dos ciúmes, né, do Luiz da Silva, e até mesmo pelo que ele fez com o Julião Tavares, né? Porque a Marina é o gatilho que vai desencadear toda a ação negativa que estava guardada no Luiz da Silva. Um dia ela ia estourar, com certeza, né? Mas o gatilho foi realmente a Marina, tá? Que é uma mulher que não é submissa, não é passiva, não é do lar. E o ideal de mulher para o Luiz da Silva era o quê? Uma mulher passiva, submissa, do lar. Né? O homem não, o homem é o homem do poder, o homem da ação, o homem que vai para a rua trabalhar e conversar, a mulher tem que ficar em casa. Mas a Marina é o contrário. E ela exala uma sensualidade muito grande. Ela seduz, mas ela também é seduzida. E ela vai ser seduzida por quem? Pelo Julião Tavares. Ela vai ser seduzida, que é, como eu falei, o antagonista do Luiz da Silva. Ele é muito, o Julião Tavares é muito pegajoso, né? Hipócrita, muito hipócrita, diz que está preocupado com os destinos do país, né? Mas a dedicação dele é desencaminhar moças, desvirginar moças, na verdade. Né? Então ele é o contraste do Luiz da Silva. Olha, ele é rico, o Luiz da Silva é pobre. Tá certo? Ele representa a burguesia, o Luiz da Silva representa o proletariado, a gente pode pensar dessa maneira. Né? Bacharel católico reacionário e conservador individualista. Bacharel católico reacionário, isso é meio contraditório. Né? E é o mito de Dom Juan, como eu já comentei mais uma vez. A gente já viu o mito de Dom Juan no Carlos Maria. O Julião Tavares também tem esse mito de Dom Juan. E é o cara que fala bonito, né? Tem essa linguagem retórica cheia de adjetivos e palavras difíceis, mas não tem pensamento nenhum. Né? É o vazio. Né? O discurso dele é vazio. Tem as frases muito engenhosas, né? Todo mundo aplaude, principalmente porque ele simboliza, né, o político de moral perfeita, mas na verdade ele é corrupto, ele é um homem corrupto. Né? Ele é admirado, na verdade, mais pelo que ele fala, e não mais admirado, não é isso. Ele é mais admirado pela maneira como ele fala, né? E não pelo que ele fala, porque ele não fala nada, ele tem esse esvaziamento natural, tá? Bom, essas são os personagens centrais e o romance, né? Como eu falei para vocês logo no começo, a estrutura do romance
né? Termina com o som do narrador. O Luiz da Silva mata o Julião Tavares, ele vai para casa, se livra das provas do crime e ele cai doente, né? Então, o último capítulo é um capítulo de delírio total, em que o Zeno Ramos, ele reúne ali todas as personagens praticamente do livro, menos Marina. Tudo bem? E aí depois, ele vai, a última coisa que está escrito lá, ele deita num colchão de paina, né? Deixa eu olhar aqui para falar direitinho para vocês como é que termina. Ele termina dizendo assim: íamos descansar, um colchão de paina. Né? E aí ele começa, levantei-me. Né? Da onde? Do colchão de paina. Tá? Então, assim, o Luiz da Silva nunca vai sair dessa síndrome de angústia, né, que gira ao redor da obra o tempo todo. Tá bom? Ok? Então, pessoal, basicamente, para essa nossa primeira revisão da FUVEST, tá de bom tamanho. Para dar para você refrescar as ideias. Tá bom? Não se esqueça que no meu canal tem vários linkzinhos com trechinhos da obra, dicas rápidas sobre as obras. Dá uma procurada aí nas playlists. Tá bom? Acho que pode te ajudar um pouquinho. Tá? Eu volto no próximo vídeo com mais 3 romances, mais 3 livros, né, da lista de leitura obrigatória para a FUVEST 2022-2023. Eu te espero, tá? Aproveita, se inscreve no canal. Tudo bem? Assim que eu colocar no ar o vídeo, você já fica sabendo. Indica para os amigos também, por favor. Eu agradeço imensamente. Espero ter te ajudado. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Um beijo. Fique bem. Tchau, tchau.